Começando a live aqui no Instagram. Hoje é um feriadão aí. Hoje é 3 de junho, quinta-feira. Muita gente emendando o feriado. Sejam bem-vindas aí, sejam bem-vindos quem estiver entrando aí. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é o sono, né? O sono do recém-nascido. Mas o que eu vou falar aqui também vale para bebês de outras idades. Algumas das dicas valem para bebês de outras idades aí. Então, obrigado aí quem estiver entrando. Muito obrigado aí. Pleno feriado, tô com prestígio, né? Fazendo a live aqui sobre esse tema, que eu acho que é um tema que literalmente tira o sono das mamães, né? As mamães ficam inseguras, né? Perdidas nesse início aí de como fazer o bebê dormir melhor, né? Eu vou explicar o que é o esperado para essa fase, né? Essa fase de recém-nascido, esse início da vida fora do útero, o que é o esperado e até para as mamães saberem, porque tem muita mamãe que procura a gente, procura o pediatra achando que o bebê está dormindo mal e às vezes aquilo que está dormindo é o esperado para a faixa etária, né? Muito obrigado. Quem entrar aí e se alguém tiver com um bebezinho recém-nascido ou tiver grávida, avisa aí pro Titi Fabiano, põe a idade do bebê e se tiver grávida de quantas semanas aí, né? Como eu disse, é um tema que interessa mais a quem tem bebezinho novinho, mas as dicas que eu vou dar, muitas delas valem para outras, para melhorar o sono de outras faixas etária também, tá bom? Então, eu vou dar 10 dicas para melhorar o sono do recém-nascido, tá? Para quem não me conhece, eu sou Fabiano Tebas, sou pediatra aqui na região do Vale do Aço e faço esse projeto 1365 dias que eu trago temas voltados para essa faixa etária, que é justamente os primeiros 3 anos de vida, desde a gestação até os 3 anos de vida do bebê, né? Obrigado aí, Tamires, pela presença, todo mundo que foi entrando aí. Quem tiver dúvidas sobre o sono do bebê, mesmo que não seja recém-nascido, em qualquer faixa etária, pode fazer a perguntinha que daqui a pouquinho eu vou responder, tá bom? Eu vou falar primeiro essas 10 dicas para melhorar o sono do bebezinho. Então, obrigado a todo mundo aí que está assistindo e quem for assistir depois também, né? Visto que, como é feriado, poucas pessoas às vezes podem. Meu bebê tem 45 dias, dorme comigo na cama. Ah, beleza, mano, eu vou daqui a pouco falar, né? O seu já saiu dessa fase de recém-nascido, que recém-nascido até 28 dias, mas quase tudo que eu vou falar aqui agora, se encaixa pro seu bebê, tá bom? Minha bebezinha Magda Teixeira, 26 dias. Isso aí, Magda. Então beleza, você tá no lugar certo também. Obrigado a todos aí. Então podem fazer perguntas, tá bom? Eu já responder essas 10 dicas. Eu vou falar bem rapidinho aqui para não ocupar o tempo de vocês num dia de feriado tão importante aí para vocês descansarem também. Então, como melhorar? A primeira coisa que a gente precisa saber para melhorar o sono do recém-nascido e do bebê de qualquer faixa etária, a gente precisa entender, principalmente se falando quando se trata de recém-nascido, a gente entender como era a vida dentro do útero, né? E o que mudou. Dentro do útero, o nenenzinho recebia tudo pelo cordão umbilical, né? Tanto a parte de alimento quanto o oxigênio, todos os nutrientes que precisava, né? E o neném não respirava lá dentro, né? Tudo tranquilo, né? Ouvia o barulho do som, o som do sangue passando nas artérias do útero, e era um som, não é silêncio. Muita gente acha que dentro do útero é silêncio, não é. É bem barulhento o útero, né? É um barulho contínuo, né? Do sangue passando ali nas artérias, ouvindo o barulho do coração da mãe, o barulho da respiração da mãe. Também ouvia o som, né, da voz da mãe, do pai, mas um som um pouco ofuscado, mas ouvia. É uma das coisas que a gente até recomenda, ainda dentro do útero, se possível, os pais já conversarem com o bebê. Isso faz diferença, inclusive no sono do neném depois, né? E aí nasce o neném, e de repente é muita luminosidade que ele não estava acostumado, muitas vozes, muitos sons que ele não estava acostumado, né? Colos diferentes, berço, coisas que ele não estava acostumado. Então é um período de adaptação a uma realidade totalmente diferente, é uma mudança muito brusca, né? Nada na vida da gente é tão radical, nunca uma mudança na vida da pessoa é tão radical igual o nascimento, né? Isso aí já tem pesquisa comprovando. Isso pode acontecer
Você pode cair de avião numa ilha, só você sobreviver, você passar a viver numa ilha deserta, só você no meio de uma mata, que não é uma mudança tão radical igual é o nascimento. Olha só, dentro de um ambiente escuro, úmido, você está dentro de um líquido, recebendo tudo pelo cordão umbilical, de repente, está num ambiente seco, todo mundo conversando, hora tá frio, hora tá calor, mexe ali, põe fralda, que nem sabe o que é. Então é uma mudança muito radical. Então a gente precisa entender isso, né? Que o neném muitas das vezes chora por insegurança, quer colo, e o colo é o lugar que o neném se sente mais seguro, tá? É só a gente entender isso, tá? Já vou entrar nas dicas. Outra coisa que a gente precisa entender, que o sono do bebê, ele é diferente do sono de uma criança maior e de um adulto, tá? Um adulto, uma criança maior, vamos pegar uma criança aí de 5 anos, uma criança de 3 anos, uma criança acima de 1 ano, o ciclo de sono dela dura em média de 3 horas. Então, se o neném dormiu, se uma criança dormir lá 8 da noite, uma criança, por exemplo, de um ano de idade, por volta de 9, 10, 11, vou contar no dedinho aqui, 11 horas, meia-noite, vai dar uma despertada, abre o olhinho, senta, às vezes deita de novo e dorme, ou às vezes chora querendo no colo da mãe, ou às vezes chora querendo mamar. Isso acontece numa criança maior e num adulto, a cada 3 horas é um ciclo de sono. Até no adulto isso acontece. A cada 3 horas o ciclo de sono termina e começa outro. Nessa transição de um ciclo de sono para o outro, ocorre muitas das vezes um despertar. Que o bebezinho às vezes chora querendo a mãe, e a mãe interpreta que está com fome, ou interpreta que quer colo, e muitas das vezes é só um ciclo de sono que se a gente acalmar o neném dorme. Agora, no recém-nascido, não só no recém-nascido, os bebezinhos nos primeiros 3 meses de vida, principalmente, e alguns até 6 meses, o ciclo de sono ele dura em média de 1 hora, 50 minutos, 1 hora. Então, a cada aproximadamente 1 hora, vai ocorrer um despertar parcial e o nenenzinho tende, se estiver em situações tranquilas, a voltar a dormir de novo. E muitas das vezes a mãe interpreta como acordou, tenho que pegar no colo. E muitas das vezes não, é um ciclo de sono, tá bom? Não estou falando todas as vezes, eu vou explicar mais detalhes. Então o nenenzinho estava lá dormindo, apagadinho, e de repente termina esse ciclo de sono e vai começar outro. E aí o nenenzinho às vezes dá uma mexidinha, chega a abrir o olhinho, vira para um lado, vira para o outro, dá uma gemidinha e dorme de novo. Às vezes não vai dormir de novo, mas às vezes vai dormir. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que pode ser um ciclo de sono que está terminando e começando outro ciclo. E às vezes ele vai entrar em outro ciclo e adormecer novamente. E às vezes a gente não deixa isso acontecer, né? Eu falo a gente, porque eu sou pai também, né? E quando meu filho era bebezinho, recém-nascido ali naqueles primeiros dias, quando começava a gemer, a insegurança, mesmo sabendo que podia ser um ciclo de sono, eu sei que dá aquela insegurança, dá vontade de você interagir com o neném. E muitas das vezes não, se a gente não interagir, é melhor, tá bom? Nunca, em hipótese nenhuma, largar o neném chorando no berço, isso de forma alguma, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando às vezes aquela espremeção, né, o pessoal chama de espremedeira, né? Ele tá experimenta, gemendo. Pode ser simplesmente um ciclo que está terminando e começando outro. Outro detalhe, antes de eu entrar nas dicas, que isso aí eu estou falando tudo científico, tá? Não estou falando o que eu acredito, o que eu penso, o que eu acho, tudo científico, comprovado cientificamente, estudos sobre sono infantil, sobre sono do bebê que mostram. Olha, outra coisa que é importante a gente entender, que o bebezinho recém-nascido, o bebezinho nos primeiros meses de vida, é diferente de uma criança maior, do adulto também, é que tem basicamente 2 fases do sono. O sono REM e o sono não REM. Isso no adulto também. Uma criança maior, um adulto, na hora que está no sono REM, o sono REM é uma sigla do inglês que significa rápido movimento dos olhos, né? A abreviação. Então, porque na hora que uma criança maior ou adulto está dormindo, você vai ver só o olhinho mexendo, o olho mexendo, e o resto do corpo está tudo paralisado. É a fase do sono que a gente sonha, né? Mas num bebezinho, no recém-nascido, num bebezinho nos primeiros meses, essa fase do sono, que é o sono REM, ele não mexe só os olhinhos, ele mexe o corpo todo, ele geme, ele, né, solta gemidos, e a família muitas das vezes entende como acordou. Então pode significar simplesmente uma fase do sono. E vamos supor que o neném iria dormir 1 hora, que é um ciclo de sono, e ele iria passar de um ciclo para o outro, 1 hora de novo, e às vezes ele ia dormir 3 horas. A cada 1 hora dessas 3 horas que termina um ciclo e começa outro, o bebezinho, ele pode, metade desse tempo, ficar em sono REM, que seria aproximadamente 30 a 50% do sono do recém-nascido é sono REM.
e é um sono ativo. Então, vamos supor, para ficar fácil, né, a conta, se ele fica 50 minutos dormindo, seu neném vai ficar 50 minutos dormindo, metade desse tempo, ou seja, 25 minutos, ele vai passar em sono ativo. E geralmente é no início do sono e no final do sono. Então, mais ou menos 12 minutos, né? Lógico, não é uma matemática, mas é só para exemplificar. Então, se ele vai ficar 50 minutos dormindo, 25 minutos ele vai ficar em sono ativo, que seria... Estou imitando aqui, né? Mexe, vira, né? Não sabe virar, né, ainda, mas às vezes vira o rostinho para um lado, vira o rostinho para o outro, dá uma mexida. E isso pode acontecer no início do sono e no final do sono. Então você vai dormir 50 minutos, aqueles primeiros 12, 15 minutos e os últimos 12, 15 minutos é assim. Aí depois entra num outro ciclo, muitas vezes mais 12 minutos, então às vezes ia ficar 12 mais 12, 24 aproximadamente. Estou dando exemplo, tá? E depois ia entrar ali mais meia hora de sono profundo e depois ia ficar mais 12. Então, existem, nesse período aí que o neném, se ele dormir 3 horas, vão ter vários momentos ali que vão durar aproximadamente de 1 hora e meia dessas 3 horas, que o neném vai agitar, que o neném vai gemer, que o neném vai mexer, que o neném vai levantar o bracinho e nem sempre é porque despertou, nem sempre é porque quer mamar, nem sempre é porque acordou. E às vezes a mãe coloca no berço, passa um pouquinho, o neném entra nesse sono ativo, aí a mãe acordou e pega. E nem sempre é necessário isso acontecer, tá bom? Então só estou explicando, isso não é a minha cabeça, estou explicando o que é o científico, que o neném ele tem o sono REM agitado, e o sono agitado, a pessoa que olha acha que o neném acordou, acha que está incomodado, isso é gás, isso é cólica, ele está gemendo, e às vezes na hora que faz aquela forcinha ele solta um pum, isso é cólica, acha que é cólica, né? E não é, na maioria das vezes não é, tá bom? Então, uma noite de sono do neném vão ter vários períodos de gemência, vão ter vários períodos de inquietação fisiológico normal. A gente entendendo isso, a gente fica tranquilo, tá? Eu sempre falo que o melhor enxoval que uma gestante pode ter é conhecimento. Se ela conhecer o que é esperado de sono, se ela conhecer o que é esperado de choro, se ela conhecer a questão da mamada, como que é a pega, a posição, a melhor belo presente que você pode dar para uma gestante é conhecimento, né? É lógico que o bercinho é importante, o enxoval do neném, mas o melhor enxoval é o conhecimento, porque a pessoa entendendo isso, ela age com mais tranquilidade e muitas das vezes não atrapalha o neném dormir. Muita gente atrapalha o neném dormir, tá bom? Agora, é normal o nenenzinho recém-nascido dormir de 16 a 20 horas por dia, tá bom? Então, nas 24 horas do dia, ele pode passar até 20 horas dormindo. Então, é normal o neném dormir muito. E é bom que durma, o neném precisa dormir, porque é importante, o sono não é só para descansar, fala, mas tá cansado, não. Uma série de funções fisiológicas dependem do sono, né? E quanto mais novinho, mais dorme. O nenenzinho chega por volta de 3 meses, e essa 16, 20 horas cai para 15, vai diminuindo a necessidade de sono. Até uma certa faixa etária vai diminuindo, tá bom? Então é importante, o neném precisa dormir de dia, o neném precisa dormir à noite. E é comum, outra coisa, antes de entrar nas dicas, é comum alguns bebezinhos trocarem o dia pela noite. Isso é comum. Alguns não fazem isso, alguns o fazem. Aí a gente precisa, as estratégias que eu vou falar, fazer, como que é a palavra? Não é estratégia não, mas dá um caminho para que o neném comece a modificar isso com o passar do tempo. Não vai ser no primeiro dia, mas a ideia é o quê? Que ele durma melhor à noite e que durma de dia também, mas que durma melhor à noite do que de dia, tá? Essa que é a estratégia. Mas saber que o nenenzinho acorda muito, é comum acordar muito à noite para mamar, e isso é até bom, né? Isso tem um lado ruim, que é o lado do cansaço da mãe, né? Toda mãe quer que o menino durma a noite toda. Mas nesse início, nesses primeiros 30 dias principalmente, quando a mãe chega pra gente e fala, você tá dormindo a noite toda, a gente já fica até preocupado, porque não é o esperado acontecer, né? Alguns dormem 3 horas, mamam, 3 horas, mamam, ok, seria o ideal, né? Alguns acordam de hora em hora e talvez esteja até dentro do normal. O que não é normal, por exemplo, um bebê de 3 meses acordar de hora em hora, um nenenzinho a partir de 30 dias acordar de hora em hora, não é o esperado, tá? Mas nesses primeiros 28 dias, às vezes pode acontecer. Agora a gente precisa entender, será que acordou mesmo? Ou será que é simplesmente aquele ciclo de sono que eu expliquei no início, tá bom?
Então, assim, eu dei uma passada geral, lógico, não é uma aula sobre sono, né? Eu vou dar as dicas, mas eu quis falar alguma coisa para vocês entenderem como funciona o sono do neném nesse início, que é totalmente diferente do que vai acontecer depois, né? E a gente entendendo isso, muitas das vezes basta a gente deixar tranquilo o neném que ele dorme, porque as pessoas muitas das vezes interpretam que aquela gemência é uma fase do sono. Eu tenho o hábito de pedir para as mamães filmarem. Filma lá, doutor, ele acorda gemendo de noite. Filma para eu ver. Filma, e eu recebo muita filmagem que eu falo com a mãe, isso é normal, isso é um ciclo de sono que está terminando e começando outro. Se você não interagir, ele vai dormir de novo, né? Lógico que a gente precisa ver outras coisas que podem estar acontecendo, que vai entrar nessas dicas agora. Mas, na grande maioria das vezes, é porque a pessoa interpreta que aquilo ali é um despertar e muitas das vezes não é, tá bom? Então, entender o sono do bebezinho é fantástico, é importantíssimo. Inclusive, eu vou começar uma série de aulas sobre sono. Terça-feira eu vou fazer a primeira, que é de 0 a 3 meses. O sono de 0 a 3 meses. Eu vou dar uma aula explicando detalhes do sono de 0 a 3 meses. Se alguma mamãe está com um bebezinho com menos de 3 meses e quiser participar, fique atento, que vai ser uma aula fechada só na comunidade, tá? Só para as mamães que participam da minha comunidade no Facebook, mas eu vou deixar ainda não decidi se é 5 ou 10 mães de fora que não estão na comunidade assistirem essa aula na terça-feira, tá? Nós vamos, provavelmente no domingo ou segunda, vamos divulgar aí os termos dessa promoção, né? Mas as que quiserem participar vão ter que preencher um formuláriozinho para entrar, tá bom? Para assistir, tá? Essa aulinha aí que é importante. Como eu disse, o melhor enxoval é o conhecimento. Então, as 10 dicas. Vamos para as 10 dicas, tá? Primeiro, né, a primeira dica, e eu acho que é uma das mais importantes. Todas elas são importantes, né? Uma sem a outra não funciona. Todas têm que estar juntas. Então, anota aí. Aconchego, tá? Mas o que é aconchego? Então, a gente lembrando mais uma vez daquilo que eu falei no início, como que era dentro do útero. O nenenzinho ficava todo enroladinho, né? E se a gente proporcionar, a língua está embolando hoje, se a gente proporcionar um ambiente enroladinho para o neném, ele também fica calmo e tende a dormir mais. Aí tem gente que enrola no coeiro, tem gente que põe manta, e aí a gente precisa alertar de alguns cuidados, tá? A manta realmente passa uma segurança para o neném, porque lembra da posição dentro do útero, tem aquele suedo, pode até colocar, mas existem algumas coisas científicas, tá? Aí não estou falando o que eu penso, estou falando científico. Por quê? O que acontece? Se você deita o nenenzinho no berço de barriguinha para cima, com os bracinhos soltos, ele vai ter aquele reflexo que a gente chama de reflexo de Moro, tá? Que o nenenzinho faz assim, tchum, assusta. E aí isso desperta o neném, tá? Agora, isso, cientificamente, já está explicado que esse reflexo é um reflexo primitivo que é importante, inclusive, para manter o bebê vivo, manter o bebê sem morte súbita. Antigamente acontecia muita morte súbita, o bebezinho morria dormindo, né? O pessoal antigo falava, você acordou morto, né? Ninguém acorda morto, morria dormindo. Por que acontecia com tanta frequência? Porque enrolava-se o bebê em coeiro, aquele coeiro apertado. Então toma muito cuidado com o coeiro, tá? Ainda tem muita gente recomendando coeiro. Existem formas de fazer que podem ser seguras. Você pode enrolar a mantinha, enrolar o coeiro naquele momento para acalmar o neném. Se o neném estiver chorando muito, com uma cólica, não tem problema. Eu até recomendo fazer isso naquele momento. Mas você enrolar o neném, colocar ele no berço e ir dormir, deixar ele enrolado, eu tenho muito medo. Porque esse reflexo que desperta o neném, que por um lado é ruim, ele tem um lado bom de manter o neném vivo, tá? Por isso que essa fase que eu falei sobre o sono, esse sono do neném, mais ou menos 30 a 50% do sono do neném, ele é um sono agitado. Isso é uma forma também de preservar a vida do neném, porque o nenenzinho dentro do útero ele não respirava, né? Então ele está numa adaptação. Esse sono agitado, isso mantém ele mais ativinho e não tem risco de parada respiratória. Então, quando a gente toma alguma atitude tentando melhorar o bebê, a gente precisa ver até que ponto que a gente vai, né? Porque a gente não pode extrapolar o nível de segurança, né?
Isso vale para outras áreas também. Às vezes, nossa, meu filho está com uma cólica. Ah, o pediatra mandou dar Buscopan de 8 em 8 horas, de 6 em 6. Aí a gente já entra, tudo bem, vai melhorar a cólica? Pode até melhorar, mas você vai poder proporcionar uma parada respiratória no seu filho, você vai correr esse risco, né? Ah, eu vou enrolar um coeiro apertado e pôr no berço, ele vai dormir a noite toda. Ok, né? Se ele sobreviver, ele vai dormir a noite toda, porque existe esse risco. Lógico, não é todo mundo que vai enrolar coeiro no neném, o neném vai morrer, senão não existia ninguém vivo hoje, né? Eu provavelmente fui enrolado no coeiro, você que está me assistindo também. Mas hoje em dia, as pesquisas mostraram que aumenta o risco. É igual você dar açúcar no primeiro ano de vida, nos primeiros 2 anos de vida, aumenta o risco de diabetes. Não quer dizer, não é um veredito que seu filho vai ser diabético. Tem gente que dá chocolate pro filho, o filho não vira diabético, não é por isso. Não é 100% dos casos, né? Você pode atravessar uma rua, uma Afonso Pena, lá em BH, sem olhar para os lados, atravessar correndo e não ser atropelado. Pode acontecer. Mas tem mais chance de você ser atropelado se você não olhar. Então, isso aí que as pesquisas científicas mostram, né? Você pode pular de um avião sem paraquedas, será que você vai sobreviver? Eu acho que é difícil. Mas tem coisas que acontecem que se você não fizer, pode também dar certo. O coeiro melhora o sono? Melhora, não tem dúvida, mas tem os riscos. Então, se for usar, não estou falando para usar, tá? Isso não é uma das dicas. Eu falei do aconchego, eu estou falando da manta, mas eu vou falar uma outra forma de aconchegar sem a manta. Se você for colocar uma manta, que seja uma manta elástica, tá? Que o neném consiga fazer isso com o braço. Se ele quiser, ele consegue fazer isso. Já vai dar uma limitada naquele reflexo, mas se ele fizer assim, ele consegue. Nunca imobilize o neném. Você pode, voltando de novo, você pode dar uma imobilizada, você pode apertar, se for naquele momento da cólica, no momento da insegurança, para passar segurança para o neném, mas não para deixar dormindo, tá? Isso não é seguro, tá bom? Isso aí cientificamente está comprovado que não é seguro largar o neném dormindo a noite toda, lá de mantinha enrolada, de coeiro apertado, tá bom? Se for enrolar, os bracinhos tem que ter flexibilidade, tá? Mas a melhor forma de dar aconchego é o colo. Né? Existe a teoria da esterogestação. Por que chama teoria? Porque não está comprovado cientificamente, mas realmente tem muita coisa que tem lógica assim nessa teoria. É que o nenenzinho deveria nascer não com 9 meses, né? Mas deveria nascer 3 meses depois, ou seja, 10, 11, 12 meses, né? Esse neném, imagina se as gravidezes foram assistindo 12 meses, né? As mães chegavam no 8º mês, as mães já vão ficando doidas para nascer, né? 12 meses. Então, como o nenenzinho não ia dar certo, né? Queria ficar muito grande lá dentro do útero, ele nasce 3 meses antes e acaba de amadurecer fora. Então, isso é uma teoria, tá? Precisa de muito colo. O colo é o lugar que mais se aproxima ao útero, né? A vontade do neném era voltar para dentro do útero, mas como ele não pode voltar, o colo é onde mais se aproxima, porque ele sente o barulho da respiração da mãe, o coração da mãe batendo, né? Do pai também, quem tiver com ele no colo. Ele sente o calor da mãe, então isso passa segurança para o neném. Você tá aqui no colo, põe no berço, parece que o berço tem espinho, não é que o berço tem espinho, é porque ele quer colo. Normal isso acontecer, tá? Mas eu vou explicar uma forma da gente fazer essa transição pro berço de forma mais tranquila. Agora, o nenenzinho tá no colo e fica calmo, põe no berço, ele chora, é sinal que ele tá com cólica? De jeito nenhum, tá? É muito comum eu já atendi vários bebezinhos assim, doutor, meu neném, nossa, tá com cólica demais, tá chorando o dia todo. Vem cá no meu consultório para eu ver. Aí chega lá, o neném dormindo no colo. Eu falo assim, ué, a cólica passou. Ah, no colo não tem cólica. Não existe cólica que só dá no berço. A cólica dá em qualquer lugar. Né? Se você tá no colo e ele cala, não é porque ele tá com cólica, ele queria colo. E o colo passa segurança pro neném, o colo acalma e o colo melhora o sono, não tem dúvida, né? Esses dias mesmo, eu conversando com uma das alunas da comunidade, e ela falou, meu neném tá sem dormir, tá de noite, de dia, tá chorando, tava num efeito vulcânico, tava só chorando. Eu falei, pega no colo, faz dormir no colo, fica a tarde toda com ele dormindo no colo, que vai mudar. E a mãe fez, o pai acho que fez, e deu tudo certo. Realmente, bastou ele dormir uma tarde bem dormida no colo, que ele melhorou o sono da noite, e à noite a mãe conseguiu pôr no berço, tá? Então essa história de que fica mal acostumado, isso é conversa. Assim que a gente conseguir ensinar o nenenzinho a adormecer no próprio berço,
ótimo. Se você consegue fazer com que o seu bebê adormeça no próprio berço, ótimo. Mas não sofra com isso, porque existe uma pressão muito grande. Tem que dormir no berço, não pode acostumar no colo. Isso gera sofrimento, tá? Do mesmo jeito que quando o menino está fazendo pirraça lá com 2, 3 anos e chega alguém e fala assim, no meu tempo o menino não fazia pirraça assim não, a gente resolvia no chinelo, era varinha de goiabeira, bem afiadinha, e aí a mãe fica, meu Deus, será que eu tenho que bater mesmo para ensinar meu filho? Então a gente fica assim, sugestionado e acaba, né, algumas pessoas cometendo, agredindo o filho porque alguém falou no ouvido que devia bater. Isso acontece também nessa fase. Tem que acostumar no colo, senão você vai sofrer depois. Tem que acostumar no berço, desculpa. Senão você vai sofrer depois. Isso é conversa, não existe isso. Existem os nenenzinhos que se adaptam mais rápido no berço. Tem uns que se adaptam, demoram um pouco mais. Mas esse início é muito colo, tá? Se você põe seu neném no berço e ele dorme, ok, mas não precisa estressar com isso. Existe um cansaço, a mãe quer pôr no berço para dormir também, né? E isso é justo, a mãe precisa dormir. Mas tendo colo para revezar, principalmente naquelas primeiras 3 semanas, papai, mamãe, vovó, quem puder revezar no colo ali, eu até fiz uma live terça-feira falando do papel do papai, né, no cuidado com o bebê. Uma das coisas que eu falei, acabou de mamar, entrega para o papai, para ele colocar para rotar, seja de dia, seja de noite, seja de madrugada, ele tendo ou não que trabalhar no outro dia, todo mundo vai trabalhar no outro dia. A mamãe até mais, né? Porque ela vai amamentar o dia todo. Só não é remunerado, né? Mas o trabalho da mãe, né? A não ser que o marido trabalhe numa pedreira quebrando pedra com a marreta. Aí pode ser que o trabalho dele seja mais pesado que o da mãe. Tirando isso, eu acho que todo o trabalho mais difícil, o da mãe é mais difícil, né? Eu via isso, eu dava plantão às vezes de 24 horas, um pronto-socorro lotado, 60 meninos em 12 horas, sem parar nem para beber água. Chegava em casa e ajudava a cuidar do meu neném. E o fim de semana que eu estava ajudando, eu ficava mais cansado do que um plantão de 24 horas, 60 meninos a cada 12 horas. Não tem dúvida. Não tem trabalho mais pesado do que cuidar de um bebê, tá bom? É cansativo, mas é gostoso. Tem ser remunerado em amor, né? Mas então todo mundo tem que ajudar. Então dê muito colo com toda tranquilidade. E aí eu falei dessa transição, eu tô numa primeira dica ainda, né? Falando dessa transição, porque muitas das vezes o neném tá aqui, dormiu aqui. Aí você vai, põe no berço, mesmo que você faça isso bem lentamente, né? Eu ainda brinco, parece que é uma granada que tá prestes, não é uma granada, como é que chama aquele negócio? Uma mina terrestre, né? Que se você encostar, explode. Você vai, a pessoa vai, parece que vai explodir, assim, o neném vai com toda delicadeza, haja a coluna, né? Coloca no berço e sai, a mãe nem respira, fica até roxa, assim, porque se respirar o neném sai. Passa 5 minutos, o neném, meu Deus, começou tudo de novo, aí pega no colo. Então, a gente tem que entender que o neném está em pé aqui, né? Se você põe de barriguinha para cima, ele sente uma mudança muito brusca, mesmo inconsciente, né? É instinto mesmo e desperta. Agora tem que lembrar que pode ser aquela fase que eu expliquei no início, a fase do sono agitado, que às vezes ele vai gemer, gemer, gemer e dormir de novo. Mas é importante, a gente passa segurança. Você está aqui, você deita primeiro no seu colo, depois você coloca ele deitado no bercinho, você fica em cima dele, ali em cima não é deitar em cima do neném, você coloca a mão em cima, faz aquele sonzinho que a mamãe já sabe fazer, e isso já vai passando segurança. Depois que ele adormecer, você vai saindo aos poucos, porque se você pega daqui e põe lá, é uma mudança brusca, tá? Mas assim, o objetivo hoje não é ensinar como fazer dormir no berço. Estou dando dicas para melhorar o sono. Então, dê colo. Primeira dica, aconchego. E a melhor forma de dar aconchego é colo, tá? A primeira dica eu agarrei nela, né? A segunda é rápida. Passar segurança, tá? Anotei aqui para não esquecer. 10 dicas. Passar segurança, segunda dica. A gente precisa passar segurança para o neném. Como que passa segurança para o neném? É não se mostrar inseguro, né? Eu vejo o quê? O neném começa a chorar, aí pega e sacode, e a mãe sacode, aí passa para a avó sacode, aí passa para o pai sacode. A gente tem que passar tranquilidade, e às vezes o neném chora, a gente precisa entender que o choro, ele é uma defesa do organismo. Eu já fiz live sobre isso, desculpa, não é uma defesa, é uma comunicação do bebê, tá? Eu já fiz live sobre o choro, então se ele está chorando, ele está comunicando alguma coisa, ou porque está com muito sono, ou porque está com muita fome, ou porque está de cocô, de xixi, ou porque está com cólica. Então não adianta você sair sacudido. Se o neném é sacudido, às vezes a criança fica um pouquinho, o bebezinho fica um pouquinho zonzo e acaba
aparentemente acalmando, mas depois que você para de sacudir, piora. Isso estressa o neném. Então não fique sacudindo. Passa tranquilidade. Você pode caminhar calmamente pela casa. Chorou, conversa com ele. Mamãe tá aqui, fica tranquilo. Eu vou trocar sua fralda, fica tranquilo. Tem mamãe que deita no. Eu vejo isso no meu consultório. Deita o neném no trocador e vai trocar a fraldinha. O neném. Ai, pega. Ai, meu Deus do céu, sai sacudindo o menino. O menino fica inseguro, né? Ele percebe que qualquer gritinho ele vai. A gente não deve negar, nunca largar o neném chorando, mas você tá trocando a fraldinha, conversa, calma, mamãe tá trocando fralda, mamãe tá dando banho, fica calmo. Ele vai entendendo que mesmo aquela situação que está. Lembra que ele está numa transição muito forte, né? Da vida intrauterina para fora do útero. Então ele fica inseguro. E o choro pode ser de insegurança. E a gente tem que passar segurança. Se a gente passa mais insegurança para o neném, tende a piorar. Isso reflete diretamente no sono, tá? Terceira dica, temperatura adequada. Isso aí atrapalha demais o nenenzinho. Porque e eu vejo que o principal, o que mais atrapalha é excesso de calor. Porque nenhuma mamãe larga o menino pelado, né? O frio geralmente não é o problema é o calor, porque as pessoas agasalham demais o neném. E aí se o neném fica super agasalhado, das duas uma. Ou ele vai ficar muito enjoadinho, chorando, porque tá suado, não consegue mamar direito, e aí começa a mamar, ele se sente incomodado com o calor, ele para, e aí daí a pouquinho quer mamar de novo, isso atrapalha o sono. Ele vai dormir, tá super agasalhado, ele acorda, ou ele vai ficar sonolento demais. E aí, se ele ficar sonolento demais, ele começa a mamar e dorme, principalmente quando é leite materno, e aí não mama a quantidade que precisa. E uma das coisas que eu vou falar, das dicas que pode estar atrapalhando o sono, é fome. E aí, rapidinho, ele acorda de novo. E às vezes de dia tá mais calor que à noite, geralmente é assim. Então, às vezes, durante o dia, o neném ou dorme exageradamente, e aí acaba não dormindo à noite, ou não dorme nada e porque tá calor e aí atrapalha a noite. Então os dois extremos são ruins. Se ele nem dorme exageradamente durante o dia, ele pode não dormir bem à noite. E se ele dorme mal durante o dia, ele também não dorme bem à noite. Então ele tem que dormir durante o dia, mas ele precisa acordar para mamar. Então não agasalhe em excesso. O neném sente frio? Sim. Sente calor? Sim. Sente calor igual um adulto. Então se você tá de manga curta, pode deixar o bebezinho de manga curta. Pé e mão do neném é sempre geladinho. Você nunca se guie por mão e pé para agasalhar, tá? Ou na hora de mamar, tá suando a nuquinha. O nenenzinho tem pouca glândula de suor. O pouco que tem, às vezes, é nuquinha e testinha. Então, falei o contrário, né? Nuquinha e testinha. O pediatra fala tudo no diminutivo, né? É nuca e testa. Então, se perceber que tá suando, mas ele soa a nuquinha na hora de mamar no meu peito. Se tá suando, o suor é um pedido de ajuda para perder calor. O organismo perdendo calor. Então, precisa diminuir o agasalho. Pode ligar ventilador, pode ligar ar-condicionado. A temperatura boa para o neném dormir é entre 21 e 24 graus, tá bom? Mais que 24, tá quente. Tem mãe que fala assim, não, doutor, não sei por que ele soa tanto, eu ligo o ar-condicionado. Fala, você põe quantos graus? Eu ponho 28. Eu falo, você está ligando quase com um aquecedor no seu quarto. Tem que ser entre 21 e 24 graus, tá bom? Esse aqui é o ideal. Pode ligar ventilador. O ventilador ajuda também, que dá um ruidinho, que o bebezinho gosta do ruído branco, é uma das dicas também que eu vou dar. Então, temperatura adequada, tá? Não é porque é bebê, não é porque é recém-nascido que tem que ficar agasalhado. Tem nenenzinho que vai no meu consultório, que eu falo com a mãe, ó, e às vezes aqui Patinga, por exemplo, tem dia que tá com 39 graus de temperatura, 40. Eu falo, olha, essa roupa que o seu neném está agora, você poderia viajar com ele para a Sibéria, para o Polo Norte, você podia ir para um local com neve que ele estaria preparado para ir para lá agora. E aqui está 39 graus. Então, assim, a gente vê muito isso. Mas mesmo no inverno, a gente não deve exagerar no agasalho, tá bom? Diminuir. Aí é o seguinte, a gente precisa tomar alguns cuidados com a luminosidade, com estímulos e excesso. Existe essa controvérsia. Bebezinho nos primeiros 30 dias deve deixar dormir na claridade, deve deixar a claridade do dia, barulhos habituais do dia, de dia, e à noite silêncio e escuridão. Tá, isso. À noite silêncio e escuridão, concordo. Durante o dia, claridade e barulhos habituais do dia, no momento que o neném está acordadinho. Então, mamou lá, dormiu, acordou 6 horas da manhã, por exemplo, despertou. Vai mamar? Beleza. Aí janela aberta, de preferência, pegar a claridade do dia. Nem mamou, você vai trocar. Ele vai adormecer de novo, daí a 20 minutos, meia hora, que geralmente a janela de sono nessa idade é pouquinho. Aí você já não precisa deixar aquele breu da noite, mas já dá uma quebrada na claridade, visto que o excesso de claridade pode atrapalhar, tá? Então, muitos bebezinhos não dormem bem por excesso de estímulo, tanto estímulo luminoso, sonoro. Então,
ter sim claridade durante o dia, ter sim escuridão durante a noite. Então, deu ali 6, 7 horas da noite, mantém o nenenzinho dentro do quarto escuro. Acordou? Beleza, vai lá, mama. Precisou trocar, liga uma luz fora do quarto, uma luzinha indireta, não deixa abajur ligado no quarto. Tem gente que deixa o quarto todo fechado de dia e à noite liga um abajur, uma televisão. E aí o neném, né, nunca, porque é comum, como eu disse, o neném trocar o dia pela noite. Mas ele vai destrocar, né, destrocar isso com o passar das semanas, desde que a gente mantenha o dia iluminado e a noite escura, tá? Mas mesmo durante o dia, nos momentos da soneca, tem que dar uma quebrada na claridade, tá bom? Isso é importante. E aí acordou de noite, não interage muito, vai lá, amamenta, troca a fraldinha, silêncio. Durante o dia acordou, ó bebê, acordou, vamos fazer a massagem na barriguinha, vamos pro trocador, vamos mamar na mamãe, conversa com ele. Então durante o dia, por exemplo, de 6 da manhã às 6 da tarde, nos momentos que ele acordar, você vai conversar, vai interagir, vai dar luminosidade. Nos momentos que ele dormir, é tranquilidade, tá? Outra dica, evitar barulho, tá? O barulho atrapalha demais. O nenenzinho, ele ouve, já ouve dentro do útero, tá? Antes da 30ª semana, o neném já ouve bem, né? E o som o som alto pode gerar barulho, pode gerar dor no ouvido da criança. E telefone tocando na cabeça do menino, carro buzinando, cachorro latindo, construção do lado da minha casa, isso tudo atrapalha. E se ele dormir mal durante o dia, ele vai dormir mal à noite, né? Lembrando que ele precisa dormir de 16 a 20 horas nas 24 horas, então ele tem que dormir bem de dia, tá? O que ele não deve é passar muitas horas dormindo direto. Então, por exemplo, ele tem que acordar para mamar, né? A cada 2, 3 horas. Mas ele, no máximo, 3 horas. Mas se ele passa muitas horas, ele não vai ingerir as calorias que ele precisa, ele vai compensar mamando à noite, tá? Então tem que ver isso também. Mas o barulho, pode ser o barulho habitual, mas tem que tomar cuidado com o excesso de barulho. Tem uma britadeira do lado da sua casa, né, tá reformando a casa do vizinho, ou na sua casa televisão alta. A gente não deve fazer barulho para que o neném acorde. A gente precisa ter sim os barulhos habituais do dia, mas no momento do neném dormir, ele tem que ter um ambiente de tranquilidade mesmo durante o dia, tá bom? A sexta dica, ele tem que estar bem alimentado. E aí a gente entra numa parte que existe muito tabu, né? Muito tabu. Uma das causas do neném dormir mal é fome, mesmo estando em leite materno, mesmo estando em mamadeira, a gente vê isso acontecer. E quando é fome, quando eu falo que é fome, e às vezes o neném está em aleitamento materno, não significa que tem que dar fórmula. A maioria das vezes não precisa, tá bom? A gente precisa ver se não é fome, porque fala-se muito por aí que, não, tá no peito, tá ganhando peso, então não é fome. E não tá dormindo nada, acorda de 40 minutos à noite, acorda o dia todo para mamar, fica só grudado no peito. Não é comum isso, o neném ficar grudado no peito o dia inteiro, né? Tem problema isso pro neném? Nesse início não teria problema, mas isso vai desgastar a mãe, vai acabar ferindo a mama da mãe. Ele precisa mamar para ficar satisfeito, assim, para receber um apego, para receber um carinho, mas não pode ficar grudado o tempo todo na mão, senão chega num ponto que a mãe não aguenta, que ela precisa descansar, ela precisa dormir. Quando isso acontece, existem algumas estratégias para que o neném mame melhor, mame com mais habilidade. Então tem que sempre, de preferência, ter um acompanhamento de uma consultora de amamentação. A consultora de amamentação ajuda demais. Toda mamãe, se puder ter uma consultora de amamentação nesses primeiros dias, ajuda muito. Porque às vezes algum detalhe da pega, algum detalhe da posição pode estar fazendo diferença. Lembrando aquilo que eu falei, o excesso de agasalho pode deixar o menino mole e dormir. E às vezes ele dorme, e às vezes vai ficar 1 hora mamando. Mas é 1 hora assim, mama 5 minutos, dorme. E aí mama mais 5 minutos, dorme. E não vai ser aquela sucção efetiva. Então ele precisa mamar para estar bem alimentado, para que ele descanse, durma e para que acorde e mame de novo, tá? E aí não deixar também passar muito de 2, 3 horas sem mamar durante o dia, isso é importante, tá bom? À noite, pode deixar dormir a noite toda? É uma pergunta que eu sempre recebo, né? A maioria dos nenéns acordam com muita frequência nesse início e muitas das vezes é fisiológico isso, normal. Agora, quando o neném está dormindo a noite toda, pode deixar? Geralmente, o que eu falo é o seguinte, a gente precisa ver o peso. Se o neném estiver ganhando o peso direitinho, mamando adequadamente durante o dia e dormindo bem à noite, não é o comum acontecer o neném dormir a noite toda. Alguns fazem a cada 3, no máximo 4 horas, já acordam para mamar, tá? Tem que ver se não está com excesso de agasalho, porque às vezes está dormindo porque está desmaiado de tanto calor, mas
Se ele estiver ganhando peso, se não for um prematuro, nem um neném que a gente chama de GIG, nem nasceu muito grande, que tem risco de hipoglicemia, já tiver passado ali daqueles primeiros 10 dias ganhando peso direitinho, não teria problema deixar dormir bem à noite, tá bom? Mas durante o dia não deixa passar de 2, 3 horas, tá bom? Mas é importante conversar com o seu pediatra, porque cada caso é um caso, nesse caso aí, tá? A sétima dica, que é importante, que é evitar visita, tá? Se você tem alguém que nasceu um nenenzinho, que você gosta muito, não visite, a não ser que você vá visitar para ajudar realmente a fazer uma faxina na casa, ou fazer uma compra de supermercado, ou vou passar a noite com o neném da fulana para que ela durma, eu vou passar a noite com ele no colo, vou dar o leite que ela ordenhou, deixou na geladeira. Aí beleza, é uma visita que vai ser bem-vinda. Agora, uma visita que vai chegar para ficar ali dando palpite, conversando, às vezes no momento que o neném e a mãe precisam dormir, e muitas das vezes a mãe do nenenzinho nos primeiros 30 dias, o tempo que ela tem para dormir é durante o dia. Então, a gente precisa respeitar isso. Então, não visite. E quem está com o nenenzinho, coloca, igual a mãe outro dia que falou, colocou uma placa na porta, não quero visita. É melhor passar como chato, como antissocial, do que ter o neném incomodado, sem dormir, ou adoecendo, né? Além do risco de pegar doença também, né? Porque visto que a visita pode estar doente, pode estar com um vírus, e nem saber que tem um vírus e passar para vocês. Então, tem que evitar, e quem você puder, põe a culpa no pediatra. Eu sempre falo com a mãe, pode pôr a culpa no pediatra, fala que o pediatra dele é muito chato e que não falou que enquanto não receber, não tem nada a ver com vacina, porque as vacinas, esses vírus, né, primeiro que não vai receber vacina de Covid, não vai receber vacina de gripe nos primeiros dias, mas fala que o pediatra mandou falar que antes dos 6 meses não pode visitar de jeito nenhum. Aí depois dos 6 meses a pessoa até esquece e acaba nunca indo. Mas o presente pode mandar, né? Se você tem alguém aí que ganhou o neném, mande o presente, mande uma mensagem, ou vá realmente para ajudar. Mas não devia ter uma propaganda na Globo, apesar que eu acho que ninguém vê televisão mais, né? Uma propaganda nas redes sociais, não visite bebê, né? Igual tem, use camisinha, devia ter, não visite bebê que nasceu, deixa o neném, deixa a família tranquila, a não ser que seja a avó do neném, ou que seja uma tia, uma madrinha, uma pessoa muito perto, mas evite visitar, porque isso atrapalha demais o sono do neném. E aí ele pode entrar naquele efeito, às vezes ele estava naquele momento que ele ia adormecer, aí chega a visita, que gracinha, aí passa para um colo, passa para o outro, e o neném, aí naquele momento ali já desregula, e aí passa o dia ou a noite sem dormir, passa às vezes semanas sem dormir por causa de uma coisa que desequilibrou, tá bom? Então evitar a visita, não é só visita, evitar de sair muito da rotina. O nenenzinho nesses primeiros 30 dias não tem muito como a gente colocar rotinas, né? Vamos colocar rotina de mamar de 3 em 3? Não, é livre demanda, principalmente quando está no leite materno. Algumas rotinas você pode colocar, a rotina de sempre trocar a fraldinha naquele mesmo lugar, vai passando segurança para o neném. Eu vou dar banho geralmente no mesmo horário, da mesma forma, isso passa uma segurança. Eu vou passear de carrinho 9 horas da manhã todo dia, na hora que ele está acordadinho, passa uma segurança. Então algumas rotinas são importantes, manter a noite escura e o dia iluminado, isso é uma rotina, mas a rotina mais estruturada que a gente fala não é indicado antes dos 3 meses, dá para colocar mais rotina, e algumas só depois dos 6, mas depois dos 3 tem muita rotina que dá para colocar e faz toda a diferença. A rotina é vida, tá? Mas nesse início realmente as rotinas são essas que eu citei, tá? A oitava dica é entender as fases do sono. E quem entrou depois aí no início, na live eu expliquei né, como que é a vida dentro do útero e o que muda. E expliquei as fases do sono do neném, como que é diferente. O bebezinho tem fases do sono diferentes, né? Só recapitulando algumas coisas, o nenenzinho, se ele passa ali 3 horas dormindo, nessas 3 horas que ele passa dormindo, 1 hora a 1 hora e meia vai ser de sono agitado. Não vai ser assim, ó. 1 hora agitado, 2 horas calmo. Não, vai ter vários, né? Por exemplo, meia hora tranquilo, 15 minutos agitado, meia hora tranquilo. E esse sono agitado, que no adulto ou criança maior só mexe os olhos, que é o sono REM. No bebezinho, e o ciclo de sono do bebezinho também muda, que é rápido, de 50 a 50 minutos, termina um ciclo, começa outro. Então a cada 50 minutos o nenenzinho vai dar a impressão que está acordando. E nem sempre acorda. Tem hora que acorda. Se ele tiver com fome, ele vai acordar. Se ele tiver com calor, ele vai acordar, com frio, ele vai acordar. Mas se terminou aquele ciclo, está tudo do jeito que o neném que estava na hora que ele adormeceu, né? Ele tende a voltar a dormir de novo, mas ele vai gemer, ele vai mexer, ele vai... E quem está vendo acha que acordou. Nem sempre tá bom? Então entender as fases do sono do neném é uma dica importante, tá? A nona dica é harmonia familiar. Harmonia familiar. Chega às vezes casal para constar comigo. Chegou um dia lá que foi engraçado.
né? Tem vários casos, né? Mas, lógico que eu não falo o nome, né? Eu só falo a história. Chegou um casal e tava lá, né? A gente sabe que é muito difícil esses primeiros dias de vida do neném, porque a mãe, principalmente quando é parto cesariano, tá pós-operado, né? Quando uma grande cirurgia, igual uma cesariana, quando faz uma cirurgia no estômago de uma pessoa, uma cirurgia, né, na vesícula, uma cirurgia aberta de vesícula, o médico fala, ó, fica 15 dias de repouso, dá um atestado de 15 dias para a pessoa ficar na cama. Mas uma cesariana, que é uma grande cirurgia ali, a mãe já tem que sair, o pau tá quebrando ali, tem que trocar fralda, tem que acordar à noite para mamar, então é difícil, né? Então chega o casal cansado realmente, né? Isso desestabiliza qualquer um. Mas a harmonia familiar é importante, né? Esse casal que chegou, aí o neném tava chorando muito e tal. E aí, né, eu averiguando tudo, tava tudo bem com o neném. Eu falei, tem alguém assim que tá cuidando do neném que tá nervoso? Porque isso passa, né? Não é que pega, né? Mas isso até a gente que é adulto, você conviver com gente mal-humorada, você se contamina. Do mesmo jeito que o bom humor contamina, o mau humor contamina também, né? E o nenenzinho não é diferente, o nenenzinho é muito sensitivo. Eu falei com a mãe, com todo jeito, eu sabia que a mãe estava nervosa, que eu vi que ela estava, né? Mas eu não falei, se você está nervosa, eu falei, tem alguém que está cuidando do neném que está nervosa? Que está nervosa, ou que está nervoso, né? Alguém, tem alguma tia que está ajudando que está nervosa, né? Eu joguei essa isca assim. Aí o pai falou assim, ô doutor, a minha esposa tá nervosa demais. Eu já vi que ela tava, né? Tá nervosa demais, dá conta, isso pode estar influenciando, ela tá muito nervosa. Ela pegou, olhou pra ele, bateu na mesa, deixa eu bater. Bateu na mesa. Eu tô nervosa, repete isso aqui agora, repete se você for homem. Deu um grito com ele, bateu na mesa. E ela tava com o neném no colo, eu falei, calma. E ela falou, repete, eu não tô nervosa. Então assim, ela bateu na mesa, quase quebrou a mesa. E falou que eu não, repete, eu não tô nervosa. Eu falei, não, calma, você não tá nervosa, não, fica tranquilo, deve ser alguma outra pessoa que tá nervosa. Então, assim, realmente isso, essa desarmonia, né, eu vejo às vezes o casal trocando fala, porque você não tá assim, porque você não tá ajudando, porque isso é muito ruim pro neném, isso impacta em tudo no neném, tá? Então, eu sei que não é fácil, tá? O nascimento de um filho tende a desestabilizar mesmo. Muita gente fala assim, vamos dar o golpe da barriga. Né? Antigamente tinha isso. Hoje em dia eu não vejo falar isso mais. Né? O golpe da barriga. Tava namorando e aí engravidou para poder segurar o namorado. Aí engravidou para poder segurar o casamento. Isso não existe, né? Pelo contrário, o filho, se o casal já estava abalado, vai abalar mais ainda, porque filho desestabiliza qualquer um, né? Tem que amar muito para continuar junto, tem que amar, porque não é fácil, tá? Isso é verdade. E aí o segundo filho desestabiliza mais ainda, o terceiro mais, porque a atenção é dividida, né? E muitos homens às vezes não entendem isso, falam, nossa, agora só dá atenção pro neném, só dá atenção, é difícil, então desestabiliza assim, mas assim, manter a harmonia, né? E se for preciso procurar a ajuda de um profissional da psicologia, né? O pai ou a mãe, ou alguma terapia familiar, porque o equilíbrio emocional é fundamental. Eu falo sempre isso nas lives, tá? Se você quer que seu filho esteja bem, você tem que estar bem. Isso é a primeira coisa, tá? Ah, doutor, eu dedico a minha vida ao meu filho. Eu nem faço atividade física, eu não tenho tempo para comer, eu não durmo. Pum, tá tudo errado. Você tem que ter tempo para você tem que se cuidar, tá? Se você não se cuida, o seu neném não vai ficar bem. Se você não estiver bem emocionalmente, o seu neném não vai ficar, tá? Não tô falando que o neném que não dorme é porque a mãe não tá bem. Tô falando uma das coisas, né? Tô dando 10 dicas. É uma das dicas e isso é importante, tá? Sem equilíbrio emocional, não é só no sono, nada dá certo, tá bom? É aquela história, né? Quando tá no avião lá e cai e se der uma turbulência, né? A aeromoça fala, nunca participei disso, né? Só via a aulinha da aeromoça, mas nunca, graças a Deus, aconteceu comigo. Mas fala, ó, se der uma turbulência, o seu avião for cair, alguma coisa, vai cair máscaras, né? Primeiro você coloca em você e depois você coloca no seu filho ou no idoso que está do seu lado. Então você tem que estar bem primeiro para depois ajudar o outro. Não adianta você fazer tudo para o seu filho e você morrer, né? Ou adoecer, ou ter um problema, porque isso vai impactar no neném, tá bom? Então essa é a nona dica. Todas elas são importantes. E a 10ª e última, e não menos importante, é o ruído branco. O nenenzinho, nesse início, ele precisa muito do ruído branco. Faz toda a diferença. Ah, mas eu não ponho ruído branco pro meu neném e ele dorme. Ok, tá bom, então não precisa. Mas
A grande maioria, notou, meu menino não tá dormindo, ele chora toda hora, de 15 minutos. Liga o ruído branco, vira outro, tá? E tem aplicativo de ruído branco, você entra no YouTube aí, ruído branco, você vai ver. O que é o ruído branco? É o som mais ou menos que o neném ouvia dentro do útero, né? Lembrando que ele tá, tanto que o colo é importante, porque lembra um pouco da posição do útero, de como ele era dentro do útero, o ruído branco. Agora, não adianta, tem gente que liga o ruído branco baixinho, não dá. Tem que ser um som, é mais ou menos o que ele ouvia lá dentro. Então, existe uma regulagem, né? E existe até um controle de decibéis para isso. Tem que estar um pouquinho mais alto. Tá? Que você consegue ouvir de outro cômodo da casa. É um barulhinho que imita o som do sangue passando nas artérias, né? Mais ou menos assim. Por isso que o nenenzinho, quando tá chorando, se você chega, aconchega as mãozinhas dele, segura as mãozinhas e faz. Por que o neném ele entende que é para ficar quieto? Não, é porque ele pensa, opa, tô voltando pro útero, oh, que beleza, gente, tô voltando pro útero. Acho que ele imagina que passa isso na cabeça dele. Então, dá muito colo, ruidinho branco ajuda demais, tá bom? Principalmente na hora do adormecer, mas pode deixar ligado. À noite, então, deixa ligado. Incomoda, às vezes, quem tá ali, né? Eu não vou ligar o ruído branco. Um ventiladorzinho ajuda muito, um ventiladorzinho, mas não pode ser aqueles muito caros, não. Ventilador caro, ele é silencioso. Tem que ser um ventiladorzinho que faz um pouquinho de barulho, né? Não pode ser barulho batendo, não. Mas tem um barulhinho, isso imita um ruidinho branco. Mas tá fazendo frio. Você vira o ventilador pra parede, ajuda, tá? Aquele barulhinho do ventilador ajuda muito. Até adulto gosta, né? Mas o bebezinho, nos primeiros 3 meses, o ruído branco ajuda muito, tá bom? Pessoal, tá? 10 dicas, tranquilo. Eu queria agradecer a participação de todo mundo aí e convidar todo mundo para participar toda terça, 10 horas da noite. Nossa senhora, 10 horas da noite, tô ficando doido. 9 horas da noite. Tem terça que é 8, tem terça que é 9. A gente sempre anuncia antes. E as quintas-feiras, 10 da manhã, eu trago um conteúdo voltado para os 1365 dias, que é o período mais importante da vida do ser humano, que é da gestação até os 3 anos de vida do bebê. Vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Então, Jaque colocou muito bom, obrigado. Então tá bom. Deixa eu ver aqui, deixa eu subir aqui lá no início, porque às vezes alguma mamãe mandou pergunta lá no início e eu pulo a pergunta dela. Aí ela fala, nossa, foi a primeira a entrar na live e ele não leu minha pergunta. Nunca mais eu vou participar da live desse médico. Eu vou subir lá em cima então. Então, ó, acho que no início não teve não. Meu bebê tem 45 dias, dorme comigo na cama. Luana Moring. Pois é, aí não foi uma pergunta, foi só uma fala, assim, tipo, falei. Não sei se você tá querendo saber se pode ou não pode, mas eu vou falar alguma coisa sobre isso, que é também um tema polêmico, né? Olha, a cama compartilhada, ô Luana Morim, acho que é Luana, né, seu nome? Olha, a cama compartilhada é aquilo que eu falei. É a mesma coisa que eu falei da manta lá. Enrola a manta, coeiro apertado. O menino vai dormir melhor? Vai, mas tem os riscos. A cama compartilhada, o nenenzinho, nesse momento que termina um ciclo de sono e começa outro, que se ele está no berço, às vezes a mãe levanta, tem que ir lá, e às vezes interpreta como acordou, e vai lá, põe a mão e dorme de novo. Se estiver do seu lado, às vezes você nem precisa pôr a mão, ele vai perceber sua presença ali e vai dormir de novo. Então tem esse lado bom, tá? Então as mães às vezes levam para a cama por desespero, por conseguir dormir. Agora, tem riscos, tá? Tem riscos. Eu já vi neném, já atendi neném que faleceu porque dormia na cama da mãe. Já aconteceu, inclusive, foi aqui em Timóteo, uma cidade do lado aqui, um nenenzinho, já tem muitos anos isso, não sei se depois disso teve outro caso aqui. A mãe, muito cansada, naqueles primeiros dias rolou, não sei se rolou em cima do neném ou pôs o braço, tampou a respiração do neném e o neném, infelizmente, não sobreviveu. Já aconteceu o caso grávida, neném cair da cama. Mas eu cerco, toda mãe cerca, algum momento acontece de cair. Então, a cama compartilhada não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Pediatria. Ponto, recomendação. Mas eu quero fazer. Tudo bem, né? Saber que existem alguns riscos, tá? Aí existem dois tipos de mãe que fazem compartilhada. Aquelas que fazem porque acreditam que, não, eu vou fazer porque
eu quero fazer e decidi fazer. Tudo bem, aí a gente só orienta dos riscos e algumas formas de minimizar esses riscos. E tem aquelas que fazem por desespero. Eu tento pôr no berço, parece que tem espinho no berço. Não tem problema nenhum dormir no seu colo, você pode deitar na cama, inclina a cama ali, né? Ou inclina, põe alguma rampa, você deita, põe para dormir aqui. Não tem problema nenhum ele dormir aqui em alguns momentos, mas em algum momento você tenta pôr no berço. Mas assim, a sugestão não fazer a cama. Mas se for uma escolha sua, tudo bem, né? É igual a pessoa fala assim, a gente tem que dar carne para criança, a carne é importante, tem muito ferro, muito zinco. Não, nós somos vegetarianos, nós não vamos dar carne. Aí ok, né? Não vou dar carne porque eu tenho medo de engasgo. Aí não, a gente faz estratégias para melhorar, para não ter risco de engasgo. Não vou dar carne porque meu filho não aceita. Aí tem formas de fazer aceitar. Agora, então é a mesma coisa da cama compartilhada, tá bom? Então, sugestão é que não faça, tá? Sugestão. Além do que depois é difícil para tirar. Mas assim, é aquilo que eu falei. Não estou te julgando, tá bom? Só estou te falando dos riscos que existem, tá bom? Então, bom dia. 26 dias, minha bebezinha. Beleza, parabéns aí pela princesa. Como é que chama? Magda Teixeira. Deixa eu descer. Foi no inicinho isso aqui. Papapá, 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 cadê? É só a gente entrando. No início não teve perguntas. Acho que eu tô forte demais. Eu clico aqui, eu não consigo simplesmente passar sem clicar. Muito forte. Gustavo Botelho, tudo bem? Temos muitas pessoas aqui. Eu achei que... Rayane, você está aí. Você está na roça e vem na live. Obrigado aí, Titia Rayane. Gustavo Botelho, a partir de qual idade pode usar manda deve ser manta, então, né? Que você coloca às vezes o corretor de texto. Lençol, 1 ano. Olha, Gustavo, eu sempre indico o seguinte: tá fazendo frio? Agasalho o neném se estiver realmente fazendo frio, né? Pode pôr um macacão ou pijaminha de manga comprida, beleza. Mas não põe coberta. Coberta. Mas que é isso que você está falando? Tampar a criança. Nos primeiros 3 anos atrapalha demais o sono, tá? Naquele período de recém-nascido, se você enrola ali o suéter ou a mantinha, o neném pode dormir melhor, né? Eu falei dos riscos disso, mas cobrir a criança atrapalha o sono, tá? Então a gente não deve cobrir a criança, tampar com coberta. Tem os riscos também, né, de sufocar e tal, mas também tem isso de atrapalhar, incomodar a criança. Nayara Nantes, deixa eu tomar um golinho aqui. Doutor Fabiano, minha filha dormia a noite inteira no berço até os 7 meses. Agora não quer mais, agora só quer ficar mamando no peito. Que ótima pergunta. Ela está com 8 meses. Ô Nayara Nantes, eu vou te ajudar, tá? Vou te ajudar. O que acontece, Nayara? Assim, eu vou vou falar um geralzão aqui, né? De todas as possibilidades, tá? Né, diferente, por exemplo, quando uma pergunta dessa lá na comunidade, aí eu pergunto alguns detalhes para a mãe, né? Como é que tá o ganho de peso. Eu preciso saber alguns outros detalhes para te ajudar com mais precisão, né? Precisão cirúrgica. Eu não sou cirurgião, mas para ter mais precisão. Então, para detectar onde está o problema. Tem alguma coisa que aconteceu. Dormia bem, não está dormindo. Alguma coisa aconteceu. Comia bem, não está comendo. Alguma coisa aconteceu, tá? Então, sempre que piora, tem alguma coisa. Aí entra os defensores do salto do desenvolvimento. É salto do desenvolvimento. Vamos pôr a culpa no salto. É muito mais fácil, tá, o Nayara, eu falar aqui, olha, isso é salto, tá? Fica tranquilo. Vamos rolar. Próxima pergunta. É salto. Não dorme bem 7 meses, é salto. Rola. Não dorme bem, tá com 8, é salto. Todo mês tem salto. Tá? Então é muito mais fácil, como pediatra, pôr a culpa no salto, tá? Pôr a culpa no governo. Se pudesse pôr a culpa no governo, a gente sempre culpar alguém é muito mais fácil do que a gente resolver o problema, né? Mas eu vou te ajudar a resolver. Olha, então, dormia a noite inteira no berço até os 7 meses. Agora não quer mais. Só quer ficar mamando no peito. Ele tá com 8 meses. Olha, o Nayara, aí é o seguinte, eu vou te falar uma coisa aqui que tem muita gente que não concorda com o que eu vou falar, tá? Principalmente
quem não tem filho. É muito fácil a pessoa que não tem filho falar, né? Mas quem tem filho, quem passa os perrengues do dia a dia, né? E quem estuda sobre sono, igual eu estudo muito sobre sono, sobre alimentação, falo com toda tranquilidade. Alguma coisa na rotina mudou. A gente precisa colocar rotina. Lembra que eu falei, recém-nascido a gente não coloca rotina. Põe só rotina de deixar o dia claro, a noite escura, rotina de dar um passeio de carrinho no mesmo horário, banho no mesmo horário, trocar a fralda no mesmo lugar, beleza. 3 meses tem algumas rotinas que a gente coloca. Aí 6 meses vem a introdução alimentar, né? Então a gente inicia com o almoço, 7 meses inicia com a janta. E aí sim é o momento da gente colocar uma rotina alimentar. O nenenzinho mama no peito, é livre demanda, é uma beleza, livre demanda, pode ser livre demanda. Agora, chega-se nesse momento de 7, 8 meses, é o momento para a gente colocar horários para essa livre demanda. Então, por exemplo, o neném acordou 6 horas da manhã e dorme de novo. O neném de 8 meses, geralmente dá uma soneca de manhã, uma soneca à tarde, ou 3 sonecas no dia. Acordou de manhã, porque assim, tá acordando a noite toda. Muitas das vezes a gente pensa assim, o que está acontecendo na noite que eu estou fazendo errado? Muitas das vezes não é esse o problema. Muitas das vezes a mãe está fazendo tudo certinho de madrugada, mas o problema está de manhã, o problema está na hora do almoço, o problema está à tarde. O sono influencia na alimentação, a alimentação no sono. As sonecas do dia influenciam no sono noturno. Nenenzinho de 8 meses precisa dormir durante o dia pelo menos 3 horas. Se não estiver dormindo isso, é uma das causas. Ah, de manhã ele não dorme, fica a manhã toda acordado. Isso é a causa, é uma das causas. Não, é a causa. Não dorme à tarde, ou dorme uma horinha só. Pode saber que isso é a causa, tá? Então a gente precisa, a sonequinha é importante. Então acordou 6 horas da manhã, vai dormir de novo 8, de 6 às 8, pode dar livre demanda à vontade o peito. 8 horas dormiu, beleza, dormiu, acordou, aí já é o momento de dar uma frutinha, aí tem o momento do almoço, e aí o momento do almoço, vamos supor que seja 8 horas, seja 11 horas da manhã, de 9 às 11, você não vai dar o peito, tá? Meu Deus, mas a pediatra do meu filho falou que é livre demanda. É livre demanda até um certo momento, mas temos que colocar uma rotina alimentar. E o neném tem que entender que umas 2 horas antes, umas 2 horas depois do almoço da janta, não vai ter leite, seja mamadeira, seja peito, que eu falo isso porque tem mamãe fazendo livre demanda de mamadeira também. Porque não adianta porque o neném não sabe que está de madrugada, que está de dia. Por que de dia, toda hora que ela vira pro seu lado, puxa a roupa, você dá, e de noite você vai falar, não, agora não é hora de mamar. Ela não sabe, né? Então colocar rotina é importante, tá? Estou falando das possibilidades. Não sei o que está acontecendo no seu caso, mas estou falando de todas as possibilidades. Outra coisa que acontece, então, rotina. Então, 2 horas antes, 2 horas depois, pode ser 1h30 depois, pode. Não dá o leite. E aí, à tarde, mesma coisa, pode amamentar, e acordou, comer a fruta, janta. Então, colocar rotina de horário para almoçar, para jantar, para fruta, isso é fundamental, tá? Horário para dormir, o nenenzinho precisa dormir cedo, 7 horas da noite, no máximo 9. Então não pode, dorme meia-noite. Isso pode ser a causa de não estar dormindo mal à noite, tá? Outra coisa, o neném já adormecer no local que vai passar a noite, dorme com a boca no peito. Eu pego e ponho no berço. Tem problema? Não, se o seu neném faz isso e dorme bem à noite, ok. Agora eu estou falando para o neném que está acordando de hora em hora para mamar à noite, que é o caso. Que é o caso da filha da Nayara. Então, ensinar, começar o ritual pela mamada. Então, vai dormir 8 da noite, por exemplo, depois das 7 já fica um ambiente mais escuro, 7h30 dá o peito, dá o banho, sempre começar o ritual pelo leite, depois o banho, entrar pro quarto, contar uma historinha, pôr no bercinho. Então, tem estratégias para isso, né? É muito difícil eu te falar como fazer essa transição do colo, da mama pro berço. Essa questão de associação, né? São as associações. Né? Não estou falando que o peito é uma associação negativa. O peito é uma forma não só de alimentar, né? É uma forma de dar afeto também, carinho. Eu sei que é muito difícil para a mãe falar assim, não, eu não vou deixar dormir no peito. Às vezes é gostoso até para a mãe ver o neném dormindo no peito. Mas visto que ela está mamando muito de noite, é importante a gente já criar estratégias para que ela mame e durma sem mamar. Mame, comece o ritual, né, tanto da soneca da manhã, da tarde quanto da noite. Comece pela mamada e depois o banho. E depois entrar para o quarto, escurecer, contar a historinha, adormecer. Então, não é tão simples assim, mas basicamente é isso, tá? Ela já dormiu no lugar que vai passar a noite. Ela dorme na minha cama, eu carrego pro berço. Vai dar errado, tá? E lembrar que o ciclo de sono,
ele mais ou menos a cada 3 horas, 2 horas, 3 horas. Então, se dormiu 8, lá pelas 11 vai acordar, lá pela 1 da manhã vai acordar. São despertares que nem sempre é fome. Tentar acalentar o neném, fazer acalmar, observar se não é simplesmente estar gemendo, mexendo, ver se não está com muito calor, né? Porque às vezes está na época de frio, começa a agasalhar muito. Essa fase que está mais agitada, né? Por isso que fala-se do salto, porque essa fase que a neném está desenvolvendo muito, que começa a arrastar, engatinhar, é mais importante ainda a gente pegar no colo antes, a gente diminuir o ritmo antes, que às vezes não era tão importante antes, mas agora é, né? A gente fazer o ritual do sono, é o ritual do sono bem feito. Outra coisa é ver o peso, né? Visto que o alimento mais importante no primeiro ano de vida é o leite. Então, mesmo almoçando bem, jantando bem, comendo fruta, se não estiver ganhando peso direitinho, a gente tem que ver o porquê não está conseguindo mamar bem. Talvez é porque está muito agitado na hora da mamada. E aí começar o ritual do sono pela mamada ajuda nisso também, porque se o neném já mamar com sono, é mama e dorme, não mama direito, né? Então acaba acordando mais vezes. Se ela mamar primeiro, depois tomar o banho, isso ajuda também. Mas pesar, tem que pesar. Nessa idade o neném tem que ganhar pelo menos 500 gramas por mês. Ah, tá ganhando 200 gramas, mas é porque o pai é magro, não tem nada disso. O nenenzinho, ele ganha um mínimo por mês, né? Nos primeiros 3 meses é pelo menos 700, do terceiro ao sexto mês pelo menos 600, do sexto ao nono mês pelo menos 500. Aí tem que ver o peso. Ah, tem muito tempo que eu não peso, então tem que pesar. Se coincidentemente o sono piorou depois que o peso parou de ganhar ou diminuiu, pode saber que é alguma coisa na alimentação. Então tem muito detalhe que a gente tem que ver, tá? A maioria das vezes, quando não está dormindo bem à noite, é ou fome ou falta de estímulo, ou fome ou excesso de estímulo. Tá brincando demais no momento que não devia brincar. Então, tá estimulando demais no momento que devia desacelerar. Então, devemos brincar muito, estimular muito num certo momento. Mas quando aproxima, aquela hora que aproxima a hora de dormir, a gente tem que desacelerar. Isso ajuda demais, tá bom? Para produzir a melatonina, tá bom? Beleza, mas assim, eu dei um geralzão, né? Aqui é diferente da comunidade que eu consigo saber detalhes. Eu falo, faz isso, isso, isso. Amanhã você volta na live, me fala. E aí a gente vai, né? Uma coisa contínua lá. Aqui eu tô te dando um geralzão para poder te ajudar, tá bom? Pessoal, 11h20, já tem 1 hora de live. Eu preciso encerrar, tá? Eu sei que tem muita perguntinha aí para baixo, mas eu não posso responder todo mundo. Inclusive, nós vamos daqui uns dias abrir umas vagas para a comunidade. Poucas vagas, porque lá eu não posso colocar muitas mamães, porque eu preciso responder todo mundo, orientar com mais tranquilidade. Então, são poucas vagas que eu abro de vez em quando. São poucas vezes no ano que eu abro, tá? No link da descrição da minha bio, tem um link que você clica para entrar para a lista de espera. Assim que sair vagas, aí a gente informa para quem tá, primeiro para quem está na lista de espera. Se não, quem tiver na lista de espera não preenche todas as vagas, a gente abre para anuncia para outras pessoas também, tá bom? Pessoal, então tá, são dicas, né, que eu dei aqui hoje sobre como melhorar o sono do recém-nascido, né, visto que o neném dorme de 16 a 20 horas por dia e todo mundo quer que durma bem à noite, né, mas nem sempre é possível nessas primeiras semanas, mas a tendência é ir melhorando com o passar das semanas, visto que o ciclo circadiano, que é o ciclo da produção da melatonina, cortisol, que vai determinar o que durma melhor à noite, ele tende a começar a amadurecer depois da terceira, quarta semana. Então, mesmo a mãe fazendo tudo isso que eu falei aqui, às vezes o neném não vai dormir tão bem, mas vai melhorar com certeza a qualidade do sono, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí, vocês participando comigo em pleno feriado, eu fico muito feliz, tá? Um beijão a todas, um beijão a todos aí. Tudo de bom. Vou deixar salva a live aqui, para quem não assistiu o início poder assistir também.